Sexta-feira, estamos no último bloco do nosso cenário político com o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, que está aqui com a gente, conversando sobre medidas e ações da secretaria aqui no município de Mossoró. Você pode mandar sua pergunta, já sabe como funciona, então participe. Este é o bloco para você participar. Carol, está preparada para o choque no orçamento familiar? Nem um pouco. E quem está, né, Vânia? Ninguém, Carol. O agravamento da crise hídrica deve fazer com que o patamar 2 da bandeira tarifária vermelha da conta de luz volte a subir. Ou seja, se você acha que está pagando muito caro na conta de energia elétrica, a situação não deve mudar. O atual patamar da bandeira vermelha vai continuar. A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica, que já é confirmada pelas distribuidoras. Que a bandeira vermelha ela vai se postergar até dezembro, né? Muito em função das condições dos reservatórios hídricos do Brasil como um todo, né? Importante ressaltar também que é uma determinação da ANEEL, então as distribuidoras de todo o Brasil são obrigadas a cumprir. E só reforça as orientações e dicas de segurança que a COSERN sempre oferece e fornece à população para que passe por esse período de bandeira tarifária vermelha de uma maneira mais tranquila. É importante destacar que a manutenção da bandeira vermelha tem a ver com a situação dos reservatórios hídricos da região sudeste, que impacta aí em todo o Brasil. Esse valor é importante, sobretudo, para os consumidores cativos, como a população em geral e os pequenos negócios, não afetando as grandes indústrias. Além das indústrias, grandes negócios, shoppings ou hospitais não fazem parte de quem paga este custo. De acordo com o supervisor regional do Oeste e Seridó da COSERN, o custo aumenta porque as distribuidoras precisam comprar a energia mais cara para manter o abastecimento. Se não chove nos reservatórios, faz com que as distribuidoras elas comprem energia de fontes mais caras, né, como energias térmicas, enfim. Então isso faz com que o preço ele se eleve em função das bandeiras, né? Mas a ordem é economizar e algumas dicas simples podem ajudar. Dicas bem simples, tudo que envolve mudança de temperatura tem que ter um olhar crítico, né? Então geladeira, coloca um papelzinho na borracha, um papel na porta, né, entre as borrachas da geladeira. Se o papel cair, já é uma forte sinalização que há necessidade de trocar a borracha da geladeira, né? Então, ponto muito importante. Ar-condicionado, sempre colocar na temperatura 23, 24 graus. É uma temperatura super agradável. O pessoal pergunta sempre, mas quando eu coloco 17, 18, gela mais rápido. Isso é mito, né? Vai fazer com que, de fato, a temperatura fique um pouco mais baixa, que a máquina trabalhe mais e consuma mais energia. Ferro de passar, máquina de lavar, tentar fazer com que essas ações, essas atividades sejam feitas tudo de única vez, né? E uma dica bem contemporânea, a questão dos carregadores de celular, né? Muito comum deixarmos o carregador na tomada, né, enquanto estamos carregando ou não o aparelho, tá? Então, mesmo sem o aparelho, ele está lá consumindo energia, tem um equipamentozinho lá dentro daquele carregador do celular que faz com que haja esse consumo. Então, tendo esses cuidados, com certeza vai ter uma redução significativa no consumo mensal energético da sua residência. Pois é, o negócio é se preparar aí e economizar, viu, Vânia? Carol, não está fácil, né? A gente já está pagando muito caro de gasolina. A gente agora teve, nesta semana, o aviso de que haverá reajuste na conta de água. A gente paga caro agora na energia elétrica, pode ficar mais caro. A cesta básica, preço lá em cima, então realmente não tá fácil. E hoje à tarde, Carol, eu fiz uma pergunta no Twitter, questionando o seguinte: se o Rio Grande do Norte é o principal estado a gerar energia própria através de eólicas, não deveríamos pagar mais barato pelo consumo? Foi um questionamento que eu fiz no Twitter e direcionei para o Jean Paul Prats, senador aqui do estado, que é especialista aí em geração de energia através das eólicas. E ele disse o seguinte: em tese, isso parecia bem justo. No entanto, a tarifa de energia não é regionalizada ou estadualizada em função de quem gera mais. Trata-se de um fator essencial à vida de todos. Portanto, paga-se pelo consumo, mas também pela disponibilidade em todos os cantos do país. Isso significa que, de fato, o RN gera energia hoje, até o início do século tinha zero de geração, ainda não é premiada com tarifa mais barata, mas um projeto de lei que ele diz estar preparando poderia haver redução da bandeira
e pela geração a partir de fontes renováveis, que ainda está em debate no Senado, e disse: enquanto isso, a estrutura da tarifa energética no Brasil continua sendo complexa, com subsídios, compensações e reservas, conforme explicado no link, deixou o link da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Ele disse que o seguinte: o certo é que se as eólicas do Nordeste não tivessem sido viabilizadas, estaríamos hoje em apagão com a situação atual do Brasil. Então, realmente faz a diferença, com certeza, essa geração própria aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aí, informação muito útil, muito importante, realmente. E agora a gente volta aqui a falar sobre obras no município de Mossoró, serviços urbanos, meio ambiente também. Tem muita pergunta aqui já, mas antes, queria só para a gente fechar essa parte aí dos equipamentos culturais, está acontecendo também reforma no Museu Histórico. Deve ser finalizada quando e o que é que está sendo realizado dentro desta reforma? Isso, o museu está passando pela reforma toda interna e externa, com pinturas, com toda a reformulação. E essa reforma está para concluir agora em outubro, mas nós temos ainda a modernização dele. E 2 vezes essa licitação não foi completa, então a gente vai colocar agora novamente para licitar, para poder entregar ele 100% completo e moderno. Mas eu não tenho como lhe informar o prazo da modernização, porque eu dependo da licitação ainda. Mas a construção em si, em outubro, a gente conclui. O que foi que ficou faltando em relação a licitações? A modernização dela é uma licitação à parte, que é toda a parte de modernização, de informatização, toda a parte tecnológica. Ela é outra licitação e essa licitação deu fracassada. Ela é uma licitação bem complexa pela modernização, então a gente readequou e estamos licitando novamente. Secretário, no final da gestão passada, existia a possibilidade do uso do Finisa, né, que é um financiamento junto à Caixa, para obras aqui no município. Como é que está o uso destes recursos para melhorias na cidade? O Finisa está sendo utilizado hoje em quase todas as obras do município. Na drenagem, nas pavimentações, nas reformas dos prédios culturais. Então, a utilização do Finisa hoje ela é bem ampla. Em relação aqui, a Fátima do Aeroporto 1 está perguntando o seguinte: moro no aeroporto, próximo à antiga Central do Cidadão. Umas ruas são limpas, outras não. A rua que eu moro não limparam, simplesmente foi esquecida. Esse é o aviso que dá aqui a Fátima do Aeroporto 1. A limpeza, como eu falei, a cidade é muito extensa, mas a orientação, quando o Mossoró Limpa vai, é o bairro todo. Aí deve ter sido umas ruas esporádicas, porque também temos equipes que estamos limpando também a cidade fora do Mossoró Limpa. Então, pode ter acontecido algum problema de não ter passado na rua dela, mas a gente vai limpar todos os bairros da cidade. Ainda vai chegar, então, nessas ruas que não foram atingidas? Com certeza. Vamos chegar em todas as ruas. Secretário, como é que está a construção de calçamentos aqui em Mossoró? Porque um dos problemas mais recorrentes, né, de nossos telespectadores, dos nossos ouvintes da 95, é falta de calçamento, é poeira, lama. Como é que está isso aqui em Mossoró? A gente está pavimentando muitas ruas. Essa semana a gente teve no Santa Helena, né? Nós vamos pavimentar muitas ruas no Santa Helena, Sumaré, após o Van Rosário, Conjunto Novo, Aeroporto. Eu acho que praticamente quase todos os bairros da cidade será contemplado com pavimentação. A gente tem um planejamento de mais ou menos 40 milhões investido em pavimentações. Nós temos aqui participação do Giorgio com a gente aqui pelo WhatsApp. Ele pergunta como está sendo o processo de arborização nos bairros. Digo isso, secretário, porque como gestor do setor de mudas da UFESA, muitas pessoas nos procuram para arborizar os bairros, tendo em vista que procuram a prefeitura e nem no Horto estão disponibilizando mudas para a população. Está aqui o Giorgio, ele traz uma situação e pergunta para o secretário. Giorgio, sobre a parte de arborização, está sendo feito, vai ser montado, está montando uma ação que nós vamos divulgar no próximo mês, que aí vamos distribuir, sim, mudas para a população, como também iremos arborizar as cidades, as praças, canteiros. Será feito está sendo todo feito um projeto e um planejamento para iniciar
que lançaremos o próximo mês. Secretário, muito se falou na campanha do prefeito Alisson sobre a criação de corredores de ônibus aqui pela cidade, além da pavimentação de ruas, do asfaltamento destas. Como é que está sendo planejado isso para a cidade? Montamos já todo o planejamento. É um corredor de 33 quilômetros que vai ser contemplados com pavimentação asfáltica nova ou recuperação da Quitã. Quando é que já tem um prazo para iniciar? A gente já listou uma parte e estamos organizando para licitar as outras. Como foi feito todo um projeto, então fizemos levantamentos, subimos drones, então está todo montado esse projeto para a gente mandar para análise, para andar. Então, demora alguns meses para a gente poder realmente lançar todo o projeto de pavimentação das ruas. Nós temos aqui o Nicivado. Eu acho que é esse o nome, viu, Vunuva? Nicivado, ele diz que é comerciante na rua Nossa Senhora de Fátima, no Santa Delmira. E ele pergunta, vocês fizeram um complemento dessa rua com saída para a BR-304, um projeto para asfaltar esta rua. Ele diz, tem muitos comércios, churrascaria, farmácia, mercado, iria trazer muito benefício, melhoraria muito o setor. Inicialmente, todo o planejamento da pavimentação é para o corredor do ônibus. Corredor de ônibus que foi montado, está sendo montado, construindo todos os seus projetos. Então, eu não tenho como lhe informar sobre a rua específica. Só para a gente entender, Carol, esses corredores que serão montados, o senhor tem, assim, agora de cabeça, os bairros por onde vão passar esses asfaltos, as ruas principais? A gente entra, com a parte de infraestrutura e montar, mas toda a parte de projeto em si, de ruas, foram organizadas com a mobilidade urbana. A CESEM, né, que restringiu toda a parte de mobilidade urbana dos ônibus. E nós estamos agora montando a parte de orçamento, pavimentações e custos para a parte de infraestrutura. Então, nomes de ruas assim específicas, não. Mas é a cidade toda. Do Horto São Manuel ao Santa Delmira, é a cidade toda, é o corredor. Nós temos aqui o Batista, também do Santa Delmira. Ele está solicitando que a Prefeitura faça serviço de tapa-buraco no loteamento Parque Verde, no Santa Delmira. Tem de cabeça se o tapa-buracos deve contemplar esta área? Tenho. Vamos sim. Inclusive, o Santa Delmira receberá o Mossoró Limpa nos próximos meses. E com ela a gente vai toda a parte também de tapa-buraco, substituições de LED. Nós iremos entrar, sim, em Santa Delmira, Parque Verde, Santa Júlia, ali será contemplado. O Alexandro já pergunta sobre outra localidade. Ele quer saber sobre o loteamento de Zui Rosado. Ele solicita uma visita para buscar melhorias para a comunidade. Iremos, né? Vamos no Zui Rosado ver o que o bairro necessita para melhorias. A gente tem aqui a pergunta, eu acho que essa pergunta aqui deve ser direcionada, Osório, para o secretário de Trânsito, viu? Que ele está aqui perguntando por que uma rapidez tão grande na obra da João da Escócia com Diocesana. É uma obra de drenagem. Ah, sim. A João da Escócia com a Avenida Diocesana é uma obra de drenagem. Porque ela é feita por partes para não obstruir 100%. E a demora de partes é porque o concreto ele precisa de um tempo para se curar. Se a gente concretar as bases e depois a parte de estrutura, e se for autorizado a liberação do mesmo, ele volta a fissurar e a quebrar. Então, a gente perderia todo o trabalho. Então, eu preciso de 15 a 20 dias após a concretagem, que é a cura do concreto, para poder a liberação daquela parte. Mas nós estamos na terceira parte, segunda-feira será liberada, e iniciaremos a última parte daquele setor da Diocesana com a João da Escócia. Secretário, zona rural, porque muito também se cobra a transformação de estradas hoje para algumas comunidades em asfalto ou mesmo calçamento. Existe algum planejamento para alguma localidade aqui de Mossoró nesse sentido? Para a zona rural, a gente levou toda a reestruturação das suas estradas, né? Já foram mais de 180 quilômetros de estradas recuperadas, vicinais. E para a zona rural, estamos também organizando o planejamento de toda também a substituição de LED. Nós temos um planejamento ao longo dos próximos anos de substituição de LED.
E a zona rural será toda contemplada com substituição e ampliação. Agora, as estradas são as vicinais que nós temos hoje. Só recuperações que entregamos no último sábado aqui, todo aquele setor do Chafariz, Santana, Lorena. E agora nós estamos recuperando Mulungunzinho, Favela, Melancias, do Carmo. Então, já saímos da Maísa, já saímos da Lagoinha. É uma recuperação das estradas da cidade de Mossoró. O Evanildo, primeiro o Berlânio, engenheiro civil, parabeniza o secretário, manda um abraço. E agora o Evanildo, ele pergunta se existe alguma previsão para a estrada de Alagoinhas. A estrada de Alagoinha está sendo feita só uma recuperação agora vicinal e foi licitado 1,7 km de pavimentação paralelepípedo. É uma estrada que pretendemos, aos poucos, ir pavimentando ela. Mas é uma estrada longa e que o recurso é um pouco planejado. Nós não temos condições mais nesse ano, mas vamos planejar para os próximos anos ampliar essa, mas agora será 1,7 km. Luiz Aires, muito obrigada pela sua participação. Ele está aqui parabenizando e estava com medo de eu não trazer aqui os parabéns dele sobre as ações da Prefeitura lá no Aeroporto 2, porque ele é presidente ali da Associação Comunitária. Secretário de Infraestrutura de Mossoró, Rodrigo Lima, muito obrigada pela conversa no programa de hoje com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição quando precisar. Obrigado, Luiz Aires e Uberlândia. O Aeroporto 2, a Quixabeirinha está passando por uma Mossoró limpa completa, de troca de LED, de limpeza urbana, de drenagem, de tudo. Obrigado, secretário. Seja sempre bem-vindo. Boa noite a todos. Até segunda. Boa noite. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite seu final de semana com cuidado. A pandemia não acabou. Até lá.